E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos falar agora com um especialista, o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional e também Segurança Pública. Boa noite, professor Frederico, seja muito bem-vindo, sempre um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Kleber, boa noite a todos, boa noite à nossa audiência, vamos lá. Professor, primeiro eu peço como especialista, como eu disse aqui na apresentação, que você analise essa decisão do STF em relação às câmeras corporais. Primeiro, do ponto de vista jurídico, cabe ao tribunal definir os padrões para o uso do equipamento? Kleber, os entes federativos possuem o que a gente chama de autonomia FAP, autonomia financeira, autonomia administrativa e autonomia política. Essa decisão da Suprema Corte, principalmente vindo do seu presidente, que é professor de direito constitucional, é um grande desastre juridicamente, o que para mim é uma surpresa zero, tendo em vista a atuação de interferência na quebra do Pacto Federativo da própria Suprema Corte. Alegar que isso seria uma vedação, um retrocesso ao direito constitucional assegurado ou à própria vida, é simplesmente não conhecer nada de direito constitucional. Falando juridicamente para não entrar no mérito da decisão, né? O contrato das câmaras tem um custo, o contrato tem uma parte técnica, como pode a Suprema Corte interferir nisso, né? A forma como ele deve estar, quando que vai usar, realmente é uma decisão, sem entrar no mérito, sob o ponto de vista jurídico, muito desconfortável, para mim, principalmente, que leciono direito constitucional há 25 anos, tendo obras como referência dos próprios ministros da Suprema Corte. Então, juridicamente é ruim, né? Atropela o artigo 2º da Constituição Federal. Você põe ali um lampejo de proteção ao direito constitucional, né? Para ter até justamente o respaldo da atuação da Suprema Corte, mas, a meu ver, é uma decisão que interfere na autonomia administrativa do chefe do Executivo paulista. E agora, operacionalmente, a medida é boa, ela vai ajudar os dois lados, como disse o próprio presidente do STF, ao justificar essa adoção, tanto os policiais quanto a população? Kleber, a própria Constituição veda qualquer alteração nela quando ela está em crise, estado de defesa, estado de sítio ou algum tipo de intervenção, é vedada uma alteração constitucional. Eu faço uma analogia para os meus alunos que quando o motor está quente, você não deve colocar a mão nele porque você irá se queimar. Mexer em qualquer situação, em qualquer crise, é sempre danoso. Trocar o secretário, trocar o comandante-geral, trocar qualquer integrante. São ações pontuais, mas são ações na métrica de 30 mil, por exemplo, atendimentos por dia que a Polícia Militar faz no estado de São Paulo. São ações equivocadas. Ninguém ensinou os policiais agirem daquela forma, não está em nenhum protocolo, não está em nenhum manual, são ações equivocadas, mas você não pode, com isso, macular toda a ação positiva. As câmeras são bem-vindas se elas forem de uso do policial, se elas forem de uso da polícia, para a todo momento o policial sentir-se ali totalmente fiscalizado, e detalhe, apenas e tão somente o policial militar, né? Ninguém fala em colocar câmeras, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, por exemplo, quando nos plantões, ou uma câmera dissimulada quando da sua atividade de polícia judiciária, ou a todo serventuário, aos gabinetes dos juízes, do Ministério Público, né? Então, como a gente fala, a Polícia Militar hoje, ela é a má conduta de toda a nação brasileira. Eu enxergo isso sempre com muita reserva, viu, Kleber? Não há comprovação científica que isso vai diminuir qualquer questão nesse sentido. Então, qual é a sua avaliação desses recentes casos envolvendo policiais em São Paulo, que tem causado muita polêmica, até um clamor popular por uma melhor qualidade da polícia? Qual é a raiz do problema no seu entendimento? Kleber, você tem um policial que pega uma pessoa que está totalmente imobilizada e o joga da ponte, né? Não há, me perdoe, não há uma falha alguma de treinamento, né? Há uma falha ali do que o policial fez por uma questão própria
por uma ação própria, um ato pessoal. É claro que a gente fala no direito da teoria do órgão, que quem age é o órgão, não é o seu agente público, mas ninguém ensina isso. Não existe nenhuma ação desse tipo com algum protocolo que dá uma margem para você interpretar. É uma ação pessoal. É a mesma coisa do motorista de ônibus, ele pegar e avançar o semáforo vermelho e atropelar uma série de pessoas porque ele quis passar no semáforo vermelho. Então, eu não tenho uma norma, eu não tenho um treinamento defeituoso, né? Não tem aqui que trazer um retreina, trazer um novo procedimento. O policial, ele está cansado de saber o que pode e o que não pode. Quando ele age sabendo que não pode fazer, é um ato dele. É um ato que vai ser apurado dentro do devido processo legal, mas você não tem... É uma corporação que vai fazer 200 anos com 84 mil policiais. Então, os erros, mas são muitos erros. Não, são erros que não chegam a 0,5% dentre vista a quantidade de ações feitas, felizmente, dentro dos protocolos, né? Então, é estudar aquele policial, porque é uma questão completamente fora de conduta. Os casos todos nesse sentido, recentemente divulgados, né? Esse caso, o caso do policial que estava de folga ali, atira pelas costas, você tem que... Não há nenhum ensino, não há nada que dê margem para que isso possa acontecer, né? É mais treinamento, é mais... Não tem nem margem para você fazer um treinamento hoje de algo tão bizarro, de algo assim que não há... Olha, isso aí depende de interpretação. Não há interpretação alguma. Foi um ato deliberado, pessoal, conhecedor. O cara não pode alegar jamais um desconhecimento. Eu não sabia, eu não tinha noção. Não existe, viu, Kleber? Eu penso que realmente são atos pontuais a uma crise, né? E ela vai passar. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional e também Segurança Pública. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Kleber. Bom jornal, boa noite. Boa noite. Vamos mudar de assunto.